Gravada para a posteridade. Afinal de contas, uma palestra como essa é tão pouco, né? Está vindo aqui um amigo nosso, amigo de alguns presentes aqui também, que nos dá muita alegria de recebê-lo aqui. Tivemos agora a despedida dele da USESP, uma tarde inesquecível, e hoje vamos nos saborear aqui com o trabalho dele. José Ananias é flautista brasileiro. Começou seus estudos em São Paulo, onde graduou-se na Escola Municipal de Música. Em São Paulo, sob a orientação de Jean-Noël Sagat. Em Paris, estudou com Christian Lardet e Pierre-Yves Artaud, e ainda frequentou masterclasses de Kate Underwood, Estados Unidos, Wolfgang Schulz, da Áustria, e Jean-Claude Gerard, França. Ananias é um dos mais proeminentes flautistas brasileiros e, praticamente, eu posso dizer que é músico da USESP, né? Ainda... O cheiro ainda está... E músico da USESP, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, desde 86. E professor da Escola de Música de São Paulo desde 90. O título da palestra é O Som que nos forma, a flauta e o poder transformador da música. É essa a nossa proposta para hoje. Vamos agora, então, já convidando o Ortiz para fazer a preparação do ambiente e, na sequência, a Antônia fez a nossa prece inicial. E depois o Zé vai assumir a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muita paz com Jesus. E para brindarmos aqui a presença do nosso amigo, que traz um instrumento muito bonito, né? Ele vai nos contemplar com bastante alegria. E por coincidência a gente abriu aqui uma lição muito bonita de Paulo aos Filipenses 4:20. Diz: glorifiquemos. Como é que nós glorificamos a Deus? A toda hora que nós nos dirigimos pelo nosso pensamento, pelas nossas preces, tudo que fizermos e estamos fazendo, agradecer a Deus, sempre glorificando Ele a cada instante. E a música é também uma forma de glorificar a sua presença no meio de nós. Lembremos que Davi, não sei se vocês já sabem, ele tocava a harpa glorificando a Deus a cada instante, não é mesmo? Então ele se dirigia a Deus glorificando, cantando hinos para Deus. O rei Davi, famoso, né? Rei Davi, dizia que é o pai da descendência para Jesus. Bem, e hoje também glorifiquemos. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Paulo, Filipenses. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado, bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o mármore que me deu a forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu a vida. Quando a flor se entreabriu, aveludada e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me deu e encheu de perfume.
Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova a luta, que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite da treva, em que todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Então glorifiquemos a música e o instrumento, ainda mais o músico, né? Muita paz com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Então, nós vamos continuando de pensamento elevado, estamos mentalizando Jesus junto com nós. E vamos cantando a música. Semeador. Vai dar a todos vocês estão preparando todo o ambiente para vocês. Um dia o semeador saiu a semear. Um dia o semeador saiu a semear. E parte da semente no espinho se espalhou, ficando sufocada, nenhuma germinou. Caíram mais algumas em pedregoso chão, por falta de raiz, morrendo logo vão. Caiu a outra parte em solo duro e se secou. As aves a comeram e nada aproveitou. Porém, em terra fértil, a outra vez cair. E mais de 100 por uma consegue produzir. Assim também é o homem, essa é a fé do Senhor. Conforme nossas almas, assim produz sua luz. Conforme nossas almas, assim produz seu amor. Jesus esteja com todos. Chamando nosso irmão para a palestra. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado, Jorge, pelo convite. Um prazer vir aqui tocar, falar um pouquinho sobre esse instrumento que me acompanha. O ano que vem, em julho do ano que vem, completarei 50 anos de flauta. Um pouquinho de vida. Eu comecei muito tarde, pelos padrões de música clássica. Comecei a estudar flauta com 18 anos. Jamais imaginei me tornar um músico profissional. Eu gostava de rock, tinha 2 amigos que brincávamos de tocar. Nós 3 nos tornamos músicos profissionais. Eu, flautista, meu outro amigo também, flautista profissional, foi a primeira flauta da USESP, da Orquestra Brasileira, e um outro, Celso Antunes, tornou um maestro de renome internacional. Ele acabou de se aposentar agora como professor do Conservatório de Genebra, de regência coral. Mora em Polônia já há muito tempo. Nós 3 começamos a brincar e o Celso foi estudar, entrou na escola de música de São Caetano, da Fundação. O Rogério também. Eu falei, eu também vou estudar. E os 2 tocavam violão, já tocavam bem. O Rogério tocava flauta doce, eu não tocava nada, completamente sem talento algum, só tinha vontade. E eu peguei a flauta um dia emprestada
soprei, saiu o som, falei, nossa, que fácil. Não sabia. Bom, mas a vida foi, a vida passou, e só tem uma coisa mais antiga do que a minha história com a flauta, que é o meu relacionamento com a Helena, minha esposa. Nós começamos a namorar, eu tinha 15 anos e ela 16, ela é mais velha que eu. Bom, como o Jorge disse, eu me aposentei agora da orquestra dia 12 de julho passado, foi o último concerto que eu fiz, 39 anos. Me sinto muito feliz dessa trajetória. Boa noite. De ter convivido, ter como se diz, o privilégio de passar uma vida tocando Bach, Beethoven, Mahler, tantos compositores. Realmente é um privilégio ter essa profissão. Ela exige muita dedicação, muito trabalho, mas as recompensas são muito boas. E aí o tema da palestra, vocês vão ver que eu uso 3 óculos, resultado de 50 anos de flauta. Um aluno me perguntou essa semana, professor, por que você usa 3 óculos? É para tocar melhor? Eu falei, não, é para enxergar. Então tá. Eu vou ler um pouquinho para não me perder e vou tentar não ser muito coloquial. A música sempre esteve presente na vida humana, moldando nossa sensibilidade e revelando dimensões invisíveis da nossa existência, né? Eu vou compartilhar com vocês essa ideia de que o som nos forma e como a flauta pode ser um instrumento entre épocas, estilos e principalmente pessoas. Eu vou tocar, a primeira música que eu vou tocar é uma peça barroca, do período barroco, de um compositor francês catalão, Joseph Bodin de Beaumortier. Hoje ele não é muito conhecido, mas ele foi bem importante na época dele. Ele nasceu, em 1682 e faleceu em 1765. Ele foi muito bem sucedido, é empresário inclusive, e escreveu muito para a flauta. A flauta no período barroco, bom, a flauta é o instrumento mais antigo que se tem notícia, né? E a particularidade dela, a ver com o tema também, é que ela funciona com o sopro humano, né? E isso é vida. Então, a flauta era muito popular nessa época, se tornou muito popular no período barroco. Inclusive, o flautista mais ilustre dessa época, do período barroco, é o Frederico, rei da Prússia, Frederico o Grande, que era flautista. E por tudo que se lê, por tudo que se escreveu para ele, ele era bom, ele tocava bem. No castelo de Sanssouci, onde ele passava os verões, tinha concertos toda noite e ele tocava concertos, sonatas. Nessa época se dizia que a pessoa mais influente na corte era o cachorrinho da Madame Quantz, porque o Quantz foi um compositor muito famoso e ficava ao cravo nos concertos, e quando ele percebia que o rei ia errar, ele batia o pé e o cachorrinho latia, né? Assim ninguém escutava o erro do rei. Bom, então essa é uma suíte. Uma suíte é uma coleção de danças em sol maior. É uma música bem agradável. Eu acho que vocês vão gostar.
período muito agradável, né? As melodias muito... a música era pensada para agradar, para ser algo que as pessoas se interessassem, usufruíssem, né? Agora, na sequência, eu vou tocar uma peça do, talvez, na minha concepção, e de muitos, o maior compositor que nós temos na história da música ocidental, que é Johann Sebastian Bach. A gente brinca. João Sebastião, a tradução do nome dele em português é João Sebastião Ribeiro. Bach foi... É muito difícil defini-lo, porque ele foi tão superior à música que se fazia na época, que realmente são pessoas, são indivíduos, né, que aparecem assim do nada e são transcendentais, né? Ele era absolutamente conciso, preciso, não tem nada que na música dele você diz, talvez isso, não, talvez aquilo. Toda vez que eu toco, eu sinto uma emoção muito forte. Essa peça que eu vou tocar é uma partita, que é um estilo de movimento, que muito provavelmente o manuscrito original se perdeu, então só o que ficou são cópias na época eram, como é que se diz? Manuscritos. Copistas, né? Bach, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bach tinha como missão que a música dele fosse em glória a Deus, a Jesus. Era essa a missão dele na Terra. Teve um período em que ele brigou com a igreja, né? Não com Deus, mas com a igreja, e foi um período muito fértil que ele escreveu música secular. E essa partita é dessa época, quando ele foi para Köthen. Ele, na época dele, não era famoso, e demorou-se muito tempo até se descobrir. Isso foi Mendelssohn, que era um compositor alemão também, fez as primeiras execuções já em 1800 e pouco da música de Bach, mas toda alterada, segundo as características da época do romantismo e não do barroco. E ele, para vocês terem uma ideia, tinha um compositor alemão da época dele também chamado Georg Philipp Telemann, que hoje é bem menos importante que Bach, e ofereceram a ele, ao Telemann, um emprego de Kapellmeister, numa cidade muito importante. Ele falou, não, fala com Bach, talvez ele esteja interessado, esse não é um lugar bom o suficiente para mim. Então, essa peça, muito provavelmente ele escreveu para um grande flautista da época, chamado francês, Gabriel Buffardin, que ela é muito difícil, principalmente, não estou pedindo desculpas antecipadas, mas ela é uma escrita muito difícil. O primeiro movimento não tem nenhum, do começo ao fim do movimento não tem pausas, então nós temos que, com o fraseado que fazemos, encontrar locais para respirar. O flautista precisa respirar, não é? Bom, eu vou tocar um pouquinho. Então, aproveitando essa questão de falar sobre a respiração, eu posso falar um pouquinho também sobre o que o estudo da música proporciona. Eu sou professor praticamente desde que eu comecei a estudar música e sempre observei algo importante e transformador para quem estuda música, para quem faz música, não que para se tornar profissional, não, mas para ter uma atividade e principalmente para o jovem, né? Ela desenvolve, o estudo da música desenvolve um senso de organização
ela instiga a busca, né, a pesquisa e dá um sentido de responsabilidade. Então, eu tenho alunos com 13, 14, 15 anos e é incrivelmente notável a diferença entre um garoto, um jovem, uma criança que estuda música e um que não estuda música. Então, ela tem esse poder de organizar o ser. É impressionante, por exemplo, com os meus alunos de 14, 15 anos, nós conversamos de igual para igual. Eles falam comigo como se eu tivesse 14 anos e eu falo com eles como se eles tivessem 60 anos. A música tem esse poder de aproximar as distâncias, né? Então, mais esse privilégio de ser músico. Meu filho não é músico. O Fernando tem 40 anos. Tocou um pouquinho, começou a estudar violão, tudo. E ele me ouve desde que ele está dentro da Helena. E ouve música. E aí, quando ele pensou ele até entrou na Escola Municipal de Música para estudar violão, e no primeiro exame de fim de semestre ele perguntou para mim se eu ficava nervoso toda vez que eu tinha que tocar. Eu falei, sim, fico. Eu falei, essa vida não é para mim. Eu falei, vai ser feliz. Então, ele fez relações internacionais. Bom, então, agora a partita, são 4 movimentos.
flauta transversal moderna estão ligadas, muito ligadas. Porque eu estou tocando, esse é o primeiro recital que eu faço com essa flauta, uma flauta de madeira, como eram as flautas do século XVIII, século XIX. Depois, um músico, Orives, professor Pardal, chamado Theobald Böhm, desenvolveu. As flautas não tinham esse teclado, elas eram só 3 buracos aqui e uma chave, para a qual essas 2 peças foram escritas. Esse músico alemão, inventor, engenheiro, Orives, desenvolveu esse método das chaves. Então, é um trabalho de engenhosidade incrível, porque você mexe uma chave e ela movimenta 2, 3 ao mesmo tempo. Então, as combinações são infinitas e, com isso, nós ganhamos agilidade e capacidade de tocar músicas muito mais complexas, muito mais difíceis. Os compositores passaram a relevar a flauta e vê-la como um instrumento sério e importante, não só da música amadora. E ele também começou a pesquisar os materiais para fazer o instrumento, e ele começou a usar prata, começou a usar ouro, platina, mas essa flauta, o corpo de madeira e as chaves de metal foi popular por muito tempo. No final do século, a invenção desse sistema é de 1885. No final do século XIX, na França, o pessoal começou a usar esse sistema e também flautas de metal. E os compositores franceses passaram a escrever muito para flauta, e uma coisa levou a outra, e então disse hoje, já de algum tempo, que isso que os franceses são muito orgulhosos disso, que a escola francesa de flauta é a escola. Eu, por acaso, fui estudar lá, meu professor era francês. Aqui no Brasil nós temos toda uma tradição. Meu professor chegou aqui em 1960 e ficou por aqui. Tem uma outra flautista que também veio para o Rio de Janeiro, ela veio em 52, foi ser professora na Universidade de Brasília. Ela tem uma história muito interessante. Ela foi a primeira mulher a entrar no Conservatório de Paris como instrumentista de sopro. Odete, está viva ainda. Tocava até bem pouco tempo. Mas o fato é que a tradição da flauta aqui no Brasil está intrinsecamente ligada aos franceses, à escola francesa de flauta. Então agora eu vou tocar algumas peças de 3 compositores franceses. A primeira vai ser de um compositor chamado Charles Coeclin, que era extremamente excêntrico. Ele tinha uma barba até aqui assim. Ele morreu em 1952 e ele foi mais conhecido como... Estou falando sem óculos, música muito chata. Ele foi mais conhecido como professor, como discípulo do Gabriel Fauré, que era o grande compositor da época, mas ele compunha muito. Por exemplo, eu vou tocar 3 peças de uma coleção que ele escreveu para flauta solo. São 92 peças e cada uma delas tem um título, são muito interessantes. Eu gravei um CD só com a música dele e fez uma mudança na minha vida profissional incrível. Esse CD é um compositor particularmente que eu adoro, e vocês vão ver que a música é bem melódica, bem interessante. Para vocês verem como ele era altamente como é que eu falava? Ele se ligava em coisas mágicas, excêntricas. Tem um flautista que o conheceu pessoalmente, que dizia assim, ele fazia questão de parecer um ser antigo. Ele andava de cajado, barba aqui, tudo. Ele
ensinou todos os filhos, eles eram ele era matemático, biólogo, físico, compositor, ele construiu a casa dele, é um personagem, Charles Coquelin. Então, dessas peças, para vocês verem esse legal, esse fascismo, a primeira chama-se O Jardim das Musas, que, aliás, durante a pandemia, a orquestra fez uma ação que era, eles nos pediram que nós gravássemos qualquer coisa em casa, né? O auge da pandemia, pequenos vídeos para eles colocarem, para a orquestra dizer, estamos aqui, vamos continuar. Né? Eu gravei esse movimento e foi bem interessante a repercussão. Então, O Jardim das Musas, de Charles Coquelin. Peça chama-se Uma Brincadeira numa Manhã Ensolarada. Mais ou menos essa tradução. O mestre ensina aos seus alunos a saga harmoniosa, as harmonias das sagas antigas.
Eu vou fazer a penúltima música, que é a pièce, chama-se Peça, Pièce, para a flauta de Jacques Ibert. Jacques Ibert foi um compositor francês do século XX, falecido em 1960 aproximadamente. Escreveu muito para flauta e tem uma historinha interessante essa peça. Um dos grandes flautistas do século XX foi francês, chamado Marcel Moïse. E ele foi tocar o concerto do Jacques Ibert, foi estrear em Praga, na Tchecoslováquia, isso em 1938. E depois, o concerto é de uma virtuosidade, principalmente para 1938, era algo assim quase transcendental. E fez um sucesso enorme, e depois teve uma recepção na embaixada, e estava o Moïse, o Jacques Ibert, e a embaixatriz francesa lá na reunião, tudo, que lindo, que maravilhoso, só poder tocar de novo algum pedaço do concerto. E o Moïse não era exatamente uma pessoa muito gentil. Ele falou, bom, sem orquestra não faz sentido eu tocar. E o Jacques Ibert estava na mesa, essa história é verdadeira, porque ele escreveu essa música em 30 minutos.
noite, a atenção de vocês. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa antes de tocar a última música. Só que esses sons possam ter significado alguma coisa para vocês, uma reflexão, beleza e, acima de tudo, humanidade. Eu vou tocar a última peça, chama-se Siranx, de Claude Debussy, que é o compositor mais famoso da noite, compositor francês, também é considerado a tríade dos compositores franceses: Jean-Philippe Rameau, que é um compositor barroco, Claude Debussy e Maurice Ravel. E o Debussy escreveu essa peça para um espetáculo. Originalmente a flauta tem que tocar fora de cena para um bailarino que representa a história. A Siranx é uma das ninfas da mitologia grega, e o Pan se apaixonou por ela, só que o deus Pan é aquele bicho um pouco feio, né? Metade homem, metade animal, e ele a perseguia, e ela, apavorada, com medo e não querendo de jeito nenhum que ele se aproximasse dela, ela mergulhou num lago e se transformou num caniço, num pedaço de bambu. E ele foi e percebeu, pegou o bambu e tentou soprar para ver se tinha vida lá, e aí deu-se a música. Essa é a historinha. Siranx. É isso. Alguma pergunta? Obrigado. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado. A música é boa, né? É muito bom ser músico. Fazer música. Se José Ananias não fosse músico, seria o quê? Eu fiz administração de empresas. Na Getúlio, eu comecei com 18 anos. Comecei faltando 6 meses antes de entrar na faculdade. E no final do primeiro semestre da faculdade eu já vi que acho que a flauta ia ser mais importante, mas eu não tive coragem de largar a faculdade.
medo de enfrentar meu pai, e que bom que eu não larguei, porque foi uma vida muito rica também na faculdade, o ambiente foi muito enriquecedor. E aí, quando eu acabei a faculdade, eu falei para ele, bom, acabei a faculdade, o diploma está aí, estou indo embora, vou estudar, vou ser músico. E ele, ok, tudo bem. Meu pai, eu sou um brasileiro, né? Meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe é de Belém do Pará. Eu nasci na floresta amazônica, uma cidadezinha no Amapá, que os americanos construíram, a Steel Corporation, chamava Porto Platão, não existe mais. Só que eu não conheço, o Amapá é um dos poucos lugares no Brasil que eu não conheço. Eu saí de lá com 6 meses e nunca voltei, não consigo voltar. A família da minha mãe mora lá, toda lá. Mas somos absolutamente brasileiros, e meu pai é uma pessoa assim, muito séria, muito não carinhosa, assim, um jeito de ser, mas sempre me deu tudo. E eu sei que ele sentia um profundo orgulho da profissão que eu escolhi. Ele nunca me falou, mas eu sei. A gente sempre sabe. Tá bom, gente, muito obrigado. Sentiremos saudades. Estamos indo já, passagem marcada. Eu sei. Sua música tá soando na minha cabeça aqui. Eu juro que tá soando na minha cabeça aqui, cara. Parece uma. Que bom, que bom. Não sei, essa é a ideia. Essa é a ideia. Agradecemos a paz e a harmonia que José Ananias. Tá bom? José Ananias. Bautista José Ananias nos trouxe com tanto carinho. E agora vamos nos preparando para receber, vamos nos preparando para o passe, para fazer o passe. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento a Deus, mentalizando Jesus com sua luz, nos abençoando, nos iluminando, pedindo a presença da mentora Maria Benta e sua equipe, que venha nos ajudar, que venha nos auxiliar em tudo que nós estamos precisando, pedindo a cura das nossas doenças materiais e espirituais. E assim, com o nosso ambiente tão bem preparado, vamos tranquilizando para receber o passe diretamente do plano espiritual. Esse momento em silêncio foi muito importante para nós termos recebido o passe. Obrigado, meu Deus, por tudo que nós recebemos na noite de hoje, por essa paz que nós estamos sentindo e que todos possam se sentir tranquilos também com essa música tão maravilhosa. Que Deus abençoe a todos e vamos envolvendo a Cris, que vai fazer as nossas vibrações. E assim, depois de tudo que recebemos nesta noite, vamos doar um pouco de amor, vamos doar amor em forma de vibrações. Vibremos por todo o universo, vibremos por todo o planeta Terra, por toda a natureza, todos os seres vivos.
Vibremos por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra. Nossas vibrações, esperança e amor cheguem até os nossos inimigos. Vamos vibrar muita luz pelo nosso Brasil. Vibremos pelos seus dirigentes, toda a população. Vibremos por todos aqueles que se encontram em hospitais, todos aqueles que se encontram em tratamento médico, que eles possam receber nossas vibrações de saúde e de fortalecimento. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que não têm um lar, uma casa para se abrigar. Vibremos por todos os nossos amigos, todos os nossos vizinhos, todos os nossos familiares. Que nossas vibrações de amor e de carinho possam chegar aos nossos lares e envolver todos aqueles que aqui se encontram. Vamos vibrar por Genivaldo José Destro, que desencarnou, que nossas vibrações possam envolver o Genivaldo, que nossos amigos espirituais possam ampará-lo e protegê-lo. Vamos vibrar pela sua família, que eles também possam ser envolvidos nas nossas vibrações de esperança e amor. Vamos vibrar saúde por Vânia Giongo Elau, Rua Rui Vicente de Melo, 762, São Paulo. Que nossas vibrações possam envolver a Vânia. Vamos vibrar pelo Centro Maria Benta, todos os seus assistidos e trabalhadores. Vibremos por todas as casas de orações. Vibremos para a nossa caixinha de vibrações, com seus nomes e endereços, e pelas águas que se encontram sobre a mesa. Que assim seja. Vamos receber o laudo para a mensagem da noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Vejam só, a beleza que o nosso irmão nos trouxe nesta noite a esta casa de caridade. Todos sendo beneficiados pela magnitude das músicas aqui tocadas. Não somente vocês, mas o plano espiritual aqui presente também se beneficiando com essa beleza. Ao entoarem os seus lábios, reflito desse mundo vivenciado por cada um de vocês. E ao retornar aos seus lados, divida com todos os seus da beleza que o nosso irmão propicia a cada um. Que todos
seja abençoados nesta com a paz do nosso Mestre mantendo nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais benfeitores que dirigem os trabalhos aqui nesta noite, vamos agradecendo todas as bênçãos que temos recebido em nossas vidas e as bênçãos que recebemos aqui nesta noite. Pedindo então permissão para encerrar os trabalhos desta noite, desejando ser acompanhados até os nossos lares e lá podermos compartilhar com aqueles que amamos, com os nossos amigos, vizinhos, tudo o que temos recebido. Que possamos ter uma boa noite de sono, de refazimento das nossas energias e acordarmos dispostos a seguir nossas jornadas, nossos projetos na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, chegamos ao final da nossa noite, inesquecível graças a José Ananias. Todo mundo sai daqui diferente, sem esquecer de uma noite como essa. Né? Obrigado. Que você vá para a Espanha cheio de vibrações positivas, seja feliz lá, sempre que puder, mantenha contato conosco. Né? É isso. Gente, sexta-feira agora, nós receberemos uma trabalhadora da Casa Cidinha que vai falar sobre o tema Olhai as Aves do Céu. E na segunda-feira que vem, receberemos aqui um escritor e palestrante, o Vitor Zanata. Vitor Zanata, muito bom. Esse cara é bom. Ele trabalha na Serra Bendita e vai falar sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho da Inclusão. E ele manda aqui para nós... Só um minutinho, não era Lucas? O Evangelho de Lucas. Eu falei Mateus? O Evangelho da Inclusão. Vamos dar uma olhadinha aqui na sinopse que ele manda. Em Lucas, Jesus é o rosto da misericórdia de Deus, que acolhe pobres, mulheres, estrangeiros e marginalizados. É o Evangelho da Inclusão, onde todos têm lugar à mesa do Rei. Então, todos convidados. Agora a gente tem a água aqui do final, temos a lanchonete para mim e para o Sueli. Boa semana a todos. E vamos ficar mais um pouquinho aqui na lanchonete para a gente conversar um pouco. Aproveitar o Zé Ananias aqui também.